Everton Ribeiro recusa a proposta de Corinthians. Falta de vergonha na cara. Grupo político do Flamengo detona Landim e diretoria atual. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Chegando nessa tarde de quinta-feira, de cabeça inchada, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Deixe seu like é muito importante. Não é inscrito? Se inscreva no canal Paraquedista Rubro Negro no YouTube. Ajude no nosso crescimento para que possamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Em primeiro lugar aqui, parabenizar essa torcida maravilhosa do Flamengo que esteve ontem no Maracanã. Mais de 65 mil rubro-negros estavam lá presentes para aquele vexame que o Flamengo nos fez passar ontem. Essa torcida maravilhosa não merece o que está acontecendo nesse ano de 2023. O Flamengo perdeu todas as competições a qual participou esse ano. Uma vergonha. Lá atrás, em dezembro, cantando, o Flamengo vai disputar 7 títulos esse ano. O Flamengo é o único clube brasileiro que vai disputar 7 títulos esse ano. O Flamengo disputou e não ganhou nada. Ainda lembro de uma frase do Ingua Pereira, que falou que usou o Mundial de Clubes para fazer teste no Flamengo. Tá de sacanagem, uma competição mais importante da vida do Flamengo no ano, que era o Mundial de Clubes. Ele usou o elenco para fazer teste. Mas a culpa é dele? Não. A culpa é de Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel, Fabinho Soldado, Juan e companhia. Que não fizeram o planejamento adequado, o planejamento correto para 2023. Um ano que seria o ano de glória do Flamengo. Promessas vazias de políticos dentro do Flamengo. Vamos fazer contratações, vamos reforçar o Flamengo. O Flamengo vai ser isso em 2023 e está sendo uma vergonha. Um time que trocou de técnico 3 vezes num único ano. Aí vemos aí Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é o treinador mais que tem longevidade no futebol brasileiro na atualidade, é o técnico do Palmeiras. Planejamento que faltou para o Flamengo. Enquanto isso, o presidente Rodolfo Landim, em reuniões com o Conselho Deliberativo, fica batendo na tecla de SAF. Vendeu o Flamengo, um time que fatura mais de 1 bilhão por ano. O Flamengo precisa disso? Cara, pede o torcedor do Flamengo aí, vamos doar R$100 para construir o estádio do Flamengo. Tem mais de 46 milhões de torcedores do Flamengo. Eu duvido que teria torcedores aí que dessem 1.000, 1.500, até 10 mil reais para ajudar na construção do estádio. Não precisa vender o Flamengo para a SAF. É só nisso que ele pensa. O Flamengo é autossustentável hoje, diferentemente de 2013. O Flamengo é autossustentável. E o grupo político dentro do Flamengo disse o seguinte, a Fla-Fut solta críticas desde a montagem do elenco e promessas por SAF. A derrota de 3-0 para o Atlético Mineiro na última quarta-feira foi a gota d'água para que um dos grupos políticos do Flamengo nas redes sociais, a Fla-Fut, que publicou uma nota criticando o presidente Rodolfo Landim e a atual diretoria. Lembrando, Rodolfo Landim, quando o Flamengo levou o 3º gol do Atlético Mineiro, ele abandonou o estádio. O capitão nunca abandona o navio quando ele está afundando. Ele cumprimentou o Dejan, passou, viu o Petkovic, cumprimentou o Petkovic e foi embora, abandonou os seus comandados. Né? O grupo político Fla-Fut disse o seguinte aqui, enquanto o omisso presidente tenta vender o Flamengo apresentando projeto no guardanapo com a absurda promessa de 500 mil para cada sócio proprietário, deixa muito futebol nas mãos de quem tem outros interesses, menos o próprio futebol do Flamengo. Falar sobre resultado não é o ideal, mas falamos sobre o ano inteiro do nosso amado Flamengo. Na verdade, esse é o ano com o maior número de derrotas desde 2015. Um ano para esquecer. E segue aqui. Estivemos nos principais jogos com meninos em formação na lateral.
treinadores sem esquema, jogadores medianos, elenco desequilibrado, gramados horrorosos, além da falta de apoio ao time na Libertadores, falta de cobrança, falta de comando, falta de vergonha na cara. O que faz o vice-presidente de futebol? Morde a virilha do torcedor no shopping, né? O que faz o conselhinho? Houvesse uma gestão profissional no clube, um presidente de verdade que honrasse suas promessas, mudanças drásticas já teriam acontecido. Saudações rubro-negra, grupo Fla-Fut, fecha aspas. É isso aí. Muito pelo vexame que o Flamengo está passando esse ano, passa pela mão dessa diretoria. Essa diretoria que não fez o planejamento, essa diretoria que cagou e andou para o time, desculpa, para o elenco do Flamengo, preocupado só em mudar o estatuto para ter mais um ano de mandato. O ano inteiro falando em SAF, safado, safados, isso sim que eles são, safados. Rodolfo Landim, Marcos Braz e toda a comissão, toda a diretoria do Flamengo. Departamento de futebol amador. Um time que fatura 1,5 milhão por ano não pode ter um departamento de futebol amador. Isento dessa culpa, Tite que assumiu o time tem um mês e pouquinho. Mas tudo isso passa na mão da diretoria. Jogadores que já não estão mais interessados em jogar, jogadores que estão se arrastando dentro de campo. Tem também que mudou de técnico, aí muda preparador físico, mudou de outro técnico, muda preparador físico. Os jogadores não têm uma condição técnica, condicionamento físico ideal. Beleza. Culpa da diretoria. A Arrascaeta falou isso ontem na entrevista. Eu acho mais ou menos isso, que o time não perde uma competição no final, ele perde durante toda a competição, durante todo o ano. Aí falou das trocas de técnico, troca de preparador físico, citou sobre tudo isso, detonando indiretamente ou diretamente essa diretoria do Flamengo, né? Cara, tem aqui uma nota que eu li e achei muito interessante sobre Roberto Assef. Disse o seguinte: difícil corrigir o peso de Vitor Pereira e Sampaoli em um mês, né? Ele disse o seguinte aqui, ó: efeito Vitor Pereira. Não é hora de criticar ninguém, mas não seria nenhum exagero ressaltar que as presenças de cartolas arrogantes que largaram o time sob a direção de dois alienígenas, Vitor Pereira, o maior equívoco da história do Flamengo, e de Jorge Sampaoli, um personagem inacreditável, autêntico, Rolling Stone do futebol. Eles têm a grande parcela de culpa no desastre que foi a trajetória do Flamengo da Gávea em 2023. Difícil corrigir erros de um ano inteiro em um mês. Muito bem colocado, Roberto Assef. Tem aqui minhas palmas para ti, né? Ó, Galo mata no segundo tempo. A equipe visitante havia realizado 2 trocas por contusões. O Flamengo voltou com 11, pois o Wesley substituiu o Mateuzinho. E o problema é que Paulinho apoiou a bola na intermediária e esticou para Edenilson, que não teve trabalho para enfiar 2-0. Cara, aí coloca a culpa em Wesley. O Wesley queimou etapa para estar jogando na lateral direita do Flamengo. O Flamengo não quis renovar com o Rodinei. Eu vou bater nessa tecla. Depois ele já não quis mais, ele queria ir para a Europa. Aí tá batendo cabeça. Aí queimou a etapa do garoto, tá queimando o filme do garoto. Mateuzinho, irregular. Mateuzinho é muito irregular na lateral direita. Ele não sabe apoiar, ele não sabe defender, fica batendo cabeça ali. A culpa é dele? Não. A culpa é da diretoria que não planejou o ano de 2023, sabendo que ia precisar de um lateral direito experiente para todas as competições que teve, né? Então, cara, esse vídeo é mais em desabafo, né? E falar em medalhões que não estão fazendo nada no Flamengo, meia Everton Ribeiro, que tem contrato com o Flamengo, né, até 31 de dezembro, mas sua permanência na Gávea até 2024 ainda é uma incógnita. De acordo com a Rádio Manchete, Ribeiro recusou sondagens de Corinthians e Cruzeiro pelo objetivo de renovar com o Flamengo. O Flamengo aí quer contar com camisa 7 na próxima temporada, mas com um contrato de apenas 1 ano. Esse é o entrave. Internamente, Everton Ribeiro deixou claro sua vontade de ficar no Flamengo. Todavia, o atleta quer um vínculo por mais 2 anos.
algo que a diretoria do Flamengo entende como inviável no momento. Everton Ribeiro tem 34 anos e é reserva com Tite. Mesmo que amargue o banco, o treinador não quer abrir mão do meia em 2024. Além de Cruzeiro e Corinthians, outros clubes que acompanham aí de perto a situação de Everton Ribeiro no Flamengo são Fluminense e Grêmio. Inclusive o rival no Rio de Janeiro já fez contato com o meia por intermédio do presidente Mário Bittencourt. Treinador do Flu, Fernando Diniz, também aprova a chegada de Everton Ribeiro nas Laranjeiras. Por outro lado, André Kifuri acredita que o Flamengo não pode deixar Everton Ribeiro jogar no Fluminense. Abre aspas. Do ponto de vista do Flamengo, se a decisão fosse minha, ele receberia um novo contrato até que ele não termine em um rival. Para que ele não termine em um rival. E esse rival aí pode ser o Fluminense. E ele diz também o seguinte, que o Everton Ribeiro, com um time igual ao do Fluminense, o que ele poderia fazer lá? Que ele poderia crescer muito de produção. Né? Então essa é a visão dele aí com relação a Everton Ribeiro. Para mim, não, se não quiser renovar por um ano para ser banco de reserva, não fica também. Outro entrave também é com relação aí ao contrato de Bruno Henrique. Bruno Henrique e o seu staff já assinaram a renovação com o Flamengo. Porém, o presidente Rodolfo Landim ainda não assinou. Ele não é atleta do Flamengo ainda. O contrato dele termina no final do ano. Se Rodolfo Landim não der a canetada, ele não é jogador do Flamengo. Só ele assinou o contrato. E pode haver um revés aí sim. Mesmo o Denis Ricardo falando que é praticamente impossível haver um revés. Outro é Gabigol, que o time queria renovar com ele esse ano, mas travou também. Travou a renovação. E outros dois jogadores que não vão permanecer no Flamengo é Felipe Luiz e Rodrigo Caio, que deve ser feitas suas despedidas do Flamengo agora no jogo contra o Cuiabá no Maracanã. Deve ser feita uma festa aí de despedida para ambos. Merecem sim. É lamentável ver como terminou a carreira de Rodrigo Caio no Flamengo. No lugar de Thiago Maia, ele jogaria muito melhor, mas infelizmente essa diretoria não quer que ele jogue, com medo dele se machucar e ter que fazer a extensão de contrato. Enquanto isso, deixou um cara que é super técnico e que poderia ter ajudado muito mais ontem do que Thiago Maia. E foi um dos jogadores mais criticados, e quando acabou o jogo ele ficou sentado lá no banco de reserva com cara de desolado. Mas isso não adianta. Outra coisa que me chamou a atenção, que depois da derrota de 3-0, os jogadores do Flamengo ficaram no campo, rindo, abraçando os jogadores do Atlético Mineiro, que não tem culpa de nada, mas eles poderiam ter um pouco de vergonha na cara e terem ido para o vestiário e não querer olhar para lado nenhum. E por falar em não querer olhar para lado nenhum, a diretoria do Flamengo proibiu os atletas de falarem com a imprensa na zona mista. Olha só, nem para dar uma satisfação para a torcida que esteve presente no Maracanã, essa diretoria de merda serve. Cara, proibir os jogadores de falar com a imprensa tem culpa das merdas que eles fizeram dentro de campo, de não estarem jogando, de estarem se arrastando, de estarem um bando dentro de campo. Tem culpa? Não tem culpa. Então, os ingressos para esse jogo Cuiabá e Flamengo, domingo no Maracanã, vai vir com as fotos de Davi Luiz e as fotos de Rodrigo Caio estampada. Elenco do Flamengo se reapresenta hoje no CT1 do Urubu às 16 horas, né, com foco no jogo contra o Cuiabá. E os jogadores que entrarem em campo, que não jogaram, que entraram em campo ontem, farão um trabalho regenerativo e o restante vai para o CT1 do Urubu, no campo lá, treinar com o Tite. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.